Tipos de taxa. Taxa pós, pré e mista. O que é, como utilizar e qual que é o melhor momento em cada ciclo para você se expor a uma dessas taxas. Eu vou explicar para vocês hoje de uma forma muito simples o que é uma taxa pós, pré e mista, mas principalmente o que você precisa se atentar nesse vídeo de hoje. Como que eu determino, de acordo com o ciclo, qual é a melhor taxa e qual taxa eu tenho que ter uma maior exposição em determinada fase. Então, se você não sabe nada sobre esse assunto, o que é normal, ninguém sabe nada desse assunto, fica por vídeo que você vai entender bastante sobre isso. Começando com as taxas pós. O que é uma taxa pós? Uma coisa que é muito fácil para você identificar e depois vai te ajudar a entender tudo isso daí, é que tem uma palavrinha que vem depois de pré e pós, que é fixado. Então, poxa, pós-fixado e pré-fixado. O que quer dizer isso na prática, então? Quando eu estou falando de uma taxa pós, é uma taxa que vai vir após um determinado indicador. Então, por exemplo, o mais comum hoje que você vê no seu Nubank, no seu C6, na XP, no BTG, nos bancos, quando você entra no aplicativo, é o CDI. Então, eu tenho lá um ativo que rende 100% do CDI. Ou seja, eu vou primeiro precisar saber quanto que o CDI rendeu no período e esse daqui vai ser o percentual correspondente do meu investimento a esse CDI. Então, por exemplo, eu posso ter um CDB, uma LCI, uma LCA que vai render ali 100% ou 99%, por exemplo, do CDI. Se ela vai render 99% do CDI, quanto que é o CDI hoje? Hoje, em 2025, especificamente, isso varia, tá, gente? Então, poxa, em 2025 essa taxa, mas não necessariamente no momento que você está assistindo esse vídeo vai ser essa mesma taxa. Mas hoje eu tenho um CDI de 14,90% ao ano. Então, hoje, se render 100% do CDI, ele vai render 14,90% ao ano. Então, se eu tenho um título pós-fixado, ele vem após a taxa de retorno do CDI. E aí eu vou ter uma taxa ali que vai ser 99%, 100%. Se você conseguir buscar ali 110%, 115%, 120% do CDI, é muito bacana. Já nas taxas pré-fixadas, é o oposto. Aqui eu preciso primeiro entender quanto que foi o indicador de referência. E ele vai vir após esse indicador, rendendo um determinado percentual desse indicador. No pré-fixado, não. Eu vou pré-fixar uma taxa antes de entrar. Aqui ele tem a flutuação. Então o CDI ele pode subir, descer conforme o movimento do mercado. Aqui no pré-fixado, não. É uma taxa que eu vou pré-fixar antes de eu entrar no ativo. Então vamos colocar ali, por exemplo, um CDB da XP rendendo 15,5% ao ano. É uma taxa que está pré-fixada. Então, faça chuva, faça sol, esse ativo vai render 15%, 15,5% ao ano. Esses ativos aqui, por exemplo, quando a gente está falando de um CDB, uma LC, uma LCA, são ativos que você consegue travar a tua carteira para 2, 3 anos, pensando justamente quando os juros começar a cair futuramente. Já na taxa mista, é uma junção de uma taxa pós com uma taxa pré. Os indicadores mais utilizados, a gente também chama essas taxas aqui de taxa híbrida. Porque é uma taxa que vai misturar outras duas taxas. Então aqui, por exemplo, uma taxa que seja mista, uma taxa híbrida, ela vai render, por exemplo, IPCA mais 10, CDI mais 2. Como que funciona isso? Lembra que no pós-fixado, primeiro veio o indicador, eu vejo qual a porcentagem que rende desse indicador, e na taxa pré eu tenho uma taxa fixa que, independente do que aconteça no mercado, ela vai render essa taxa fixa. Aqui, quando eu estou falando de uma taxa híbrida, ela vai render 100% desse indicador, mais uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, o IPCA rendeu 5% no ano, mais 10%, é claro, tá, gente, que quando eu estou falando de contas com taxa equivalente, eu tenho que trazer isso daqui em percentual, isso daqui em percentual, então não é 15%, é um pouquinho mais. Eu não vou entrar no detalhe dessa fórmula, tá? Mas aqui, arredondando para facilitar a sua visualização, aqui renderia 15%. Já no CDI, vamos trazer o CDI atual, 14,90 mais 2%, teoricamente então renderia 14,9 mais 2%. Lembrando, gente, que isso daqui não posso somar desse jeito, tá? Não é simplesmente somar 14,9 mais 2, não é assim que funciona, tem uma fórmula para isso. E vai dar, então aqui, se a gente pudesse somar, seria então em torno de 16,9%. É uma taxa, então, pré-fixada, somadas a uma taxa pós-fixada. E aí, eu perguntei para vocês no começo do vídeo, qual que é o melhor momento para eu entrar em cada uma dessas taxas?
Lembrando que uma carteira sólida, ela sempre vai ter um pouco de cada uma. É claro que em determinados momentos eu não vou ter pré-fixada, em alguns momentos eu vou diminuir a minha exposição a taxas pós-fixadas, vai ter momentos determinados do ciclo que eu vou aumentar a minha exposição em taxas, principalmente IPCA+, quando eu quero entrar nessa classe de ativos. Então eu vou misturar essas taxas, estruturando uma carteira, e isso vai de acordo com o ciclo de política monetária, Selic. E uma coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês é, em determinados momentos do ciclo, quando eu estou na queda de juros, quando eu vou começar uma queda de juros, se eu conseguir antes dos juros cair, pré-fixar uma taxa dos juros, por exemplo, hoje na 15%, né, 14,9%, pré-fixei a 15,5% aqui, consegui uma taxa um pouquinho acima. Quando a Selic cair para 12%, você tem uma taxa que está rendendo 15% e os ativos pós-fixados o mercado está pagando 12%. Então, quando vai começar a cair os juros, um pouco antes da queda do juros futuro, faz sentido eu começar uma exposição em ativos pré-fixados. Ativos pós-fixados, quando a gente está falando de uma alta de juros, e até o movimento quando o juro já está esticado, faz bastante sentido eu ter ativos pós-fixados, porque eu surfo essa alta de juros e quando ele está no patamar mais elevado, eu continuo surfando essa onda. E taxas mistas, a gente tem que ter uma certa diligência na hora de alocar esses ativos, porque eu estou falando aqui de ativos que podem ser vinculados ao IPCA, ao CDI. Então, ativos principalmente atrelados ao IPCA são ativos que eles tendem a ter uma boa rentabilidade no momento que eu estou reduzindo os juros. Então, eu estou mantendo os juros mais baixos. Por quê? Porque eu fomento a economia, eu aumento o preço, aumento o custo e aumento a inflação. Então, como que você define cada uma delas? Pós-fixada vem após o indicador, pré-fixado, uma taxa fixa, faça chuva, faça sol. Taxa mista é uma taxa pré, mais uma taxa pós. Então, quando você for alocar a sua carteira e montar uma estratégia de investimentos, faz muito sentido você conversar com o seu assessor de investimentos sobre isso daqui, porque ele vai determinar quais percentuais são mais adequados ao seu perfil, objetivo e principalmente ao ciclo de política monetária.